Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez e nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe o seu like, que é importantíssimo para o canal, e deixe o seu comentário também, porque eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa bomba que caiu aí em General Severiano. Hoje pela manhã, uma possível venda do Luiz Henrique. É isso aí, galera. Segundo os portais que cobrem o Botafogo nas redes sociais, o Botafogo pode lucrar algo entre 25 a 30 milhões de reais com essa possível venda. Diretores do Botafogo, a diretoria do Botafogo, até o momento falaram que não tem negociação nenhuma, que são apenas sondagens. Mas portais lá de clubes da Europa já dão como certa essa negociação. Já estão cravando que o Luiz Henrique realmente será vendido e vai jogar no futebol europeu. Galera, é o seguinte, a grande verdade é que o Luiz Henrique vai seguir um caminho natural de todo bom jogador. O Botafogo não pode fazer nada, pois está com os pés e as mãos atadas, pois só tem 40% do passe do Luiz Henrique. Quem toma conta da maior parte do passe do Luiz Henrique é uma empresa. Então só cabe o Botafogo esperar a venda ser concretizada e receber o valor que é de respeito. O que nós, torcedores do Botafogo, eu, você, temos que ficar ligados, temos que ficar de olho e temos que cobrar muito dessa diretoria nas redes sociais é o que será feito com essa grana. Essa grana ela tem que ser única e exclusivamente usada para repor jogadores no nosso elenco, pois nós perdemos praticamente 6 jogadores no último aí um mês e meio. É só você contar, Fernando para o Grêmio, Barcelos para o Fluminense, Cícero foi embora, Juan Renato foi embora, a possível saída de Luiz Henrique e o Marcinho, que para mim, na minha opinião, não volta mais para o Botafogo. Então são 6 jogadores que saíram, que podem sair do time, que saíram, um ainda pode sair, o Luiz Henrique, mas que saíram praticamente do time. E qual foi o jogador que chegou para repor a ausência desses jogadores? Aí você fala assim, pô, Marco, mas os jogadores que saíram são jogadores horríveis. Não vou aqui discutir a qualidade desses jogadores, mas eram jogadores que eram usados pelo Paulo Autuori. O Cícero era usado, o Luiz Fernando era usado, o Danilo Barcelos, muito usado. O Luiz Henrique era titular. O único que não estava sendo usado era o Juan Renato e o Marcinho, porque estava machucado. Mas se o Marcinho estivesse bem, estaria sendo usado. Então, desses 6 jogadores, 5 eram usados. Agora, você questiona a qualidade desses jogadores que foram negociados. Não eram titulares. Mas agora, os que eram reserva dos reservas estão sendo usados. Então, se essa galera que a gente questiona já não tinha uma qualidade, imagine os jogadores que perdiam a vaga para esses. No caso do Juan, no caso do Fernando, é só a gente olhar o jogo de ontem, meu amigo. Olha como o Botafogo sofreu no jogo de ontem. Olha, o Kevin não pôde jogar. A gente teve que colocar Fernando ou Barrandegui. Se o Vitor Luiz não jogar, a gente não tem um reserva, pois o Guilherme Santos está machucado. Ninguém sabe o que aconteceu e quanto tempo ele vai ficar fora. Se o Canu se machucar, se o Marcelo Benevenuto se machucar, quem entra no lugar? Se o Babi ou o Salomão Kalou se machucar, quem entra no lugar? Já que o próprio Pedro Raul também está machucado. Ou dizem que está machucado, a gente não sabe realmente se ele está machucado ou está esperando alguma proposta, porque é complicado, você não consegue, você não vê transparência nessa diretoria do Botafogo, você não vê transparência nenhuma, os caras não vêm falar nada. Então, da mesma forma que a gente não consegue enxergar transparência nessa diretoria do Botafogo, a gente tem que ficar ligado que eles têm que contratar jogadores, mandar embora, show de bola, liberou espaço na folha, tem que repor, porque o treinador olha para o banco de reserva e ele vê isso que ele está usando. Então o Paulo Autuori tem culpa quando o time joga mal? Tem, ele mesmo assume a culpa, mas ele é o único culpado? Não. Culpada é a diretoria, a maior culpada disso tudo é a diretoria, que está mandando jogadores embora e tem que repor jogadores. E outra coisa, não adianta trazer jogadores amiguinhos de empresários, não. Não adianta trazer jogadores amiguinhos de empresários que vão ficar pendurados igual o Cabide no Botafogo, só recebendo dinheiro, só compondo time reserva para poder jogar o coletivo, fazer treinamento. Não adianta.
Não adianta. O que deve ter de empresário amiguinho, de dirigente, mandando listazinha pelo WhatsApp de jogador disponível, não deve estar no gibi. Não é para contratar esses caras, é para contratar alguém que venha realmente resolver a situação do Botafogo. As carências no clube, no elenco do Botafogo. Nós precisamos urgentemente de um lateral esquerdo, um lateral direito. Precisamos urgentemente de mais um cabeça de área, um homem, um número 10 ali para fazer sombra ao Nazário. Precisamos de mais um zagueiro. Precisamos de um homem na frente, já que o Luiz Henrique pode sair, precisamos de mais um centroavante. Essa é a grande verdade, precisamos de um homem de velocidade. Então a gente tem que contratar no mínimo aí uns 7 jogadores para compor esse elenco e suprir essas ausências desses jogadores que estavam no banco de reserva e saíram. Não tem como, o Paulo Autuori olha para o banco de reserva e ele vê aquilo ali. E se você for reparar, nós fizemos bons jogos, então o que o Paulo Autuori tem feito nesse time do Botafogo são bons trabalhos, porque com o material humano que ele tem, é difícil fazer esse time jogar. É difícil fazer esse time jogar ainda enfrentando salários atrasados, enfrentando jogadores que de repente aí estão se perdendo por aí pelo Rio de Janeiro. É complicado administrar isso, administrar pessoas é complicadíssimo, perdão, porque cada cabeça age de uma forma. Quem lidar com pessoa, quem trabalha com público, conhece muito bem o que é lidar com pessoas, o que é gerenciar pessoas. É coisa muito complicada, não é fácil. Então, a gente tem que cobrar sim a diretoria, porque ela é a principal responsável por tudo isso que o time está passando. Eu falo aqui pra vocês, mano, o principal adversário do Botafogo nessa temporada tem sido essa diretoria. Os caras são super amadores, é áudio falando besteira, é anunciar o Luiz Fernando, a saída do Luiz Fernando antes de um clássico contra o Flamengo, entendeu? É várias bolas fora dessa diretoria amadora que só atrapalha o clube. E agora a gente tem que fazer, sabe o quê? É cobrar da diretoria nas redes sociais. Vamos lá, torcedor botafoguense. Vamos levantar uma hashtag lá no Twitter. Precisamos de jogadores. Temos que ter jogadores, porque senão o clube não vai conseguir se livrar aí do que está ameaçando acontecer. O clube não vai se livrar do que está ameaçando acontecer. Tem que contratar um outro preparador físico, um cara mais qualificado. A gente já viu aí, temos vários exemplos. Um time não pode jogar apenas 30, 40, 60 minutos. O time tem que jogar com intensidade os 90 minutos. E se tem algum jogador que não está conseguindo jogar, você tem que ter um cara para trocar e colocar no lugar dele. E nós não temos. Se um Honda não jogar, quem joga? Se um Nazário não jogar, quem joga, meu amigo? Então, Paulo Autuori tem sua parte de culpa? Tem, porque quem escala e quem bota o time é ele, mas o principal culpado é a diretoria que está tirando os poucos jogadores do elenco. Os poucos jogadores que tinham no elenco, a diretoria está tirando e não está repondo. Então essa grana que vai entrar, se realmente o Luiz Henrique for vendido, nós torcedores temos que ir para as redes sociais e cobrar que seja contratados jogadores. Essa grana tem que ser usada para repor os jogadores que a gente perdeu. Não tem outro destino para esse dinheiro. Valeu, rapaziada. Bom final de segunda-feira para você. Muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilha nossos vídeos aí nos grupos de WhatsApp e Facebook, ajudando o canal a continuar crescendo. Fui! Valeu!